Muito bem, pessoal, vamos aqui para mais uma edição do Swish TV Show, né, o seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, sempre bom ter você aqui, né? Vamos aqui para mais uma edição de domingo, dia 6 de julho. E bom, pessoal, na edição de hoje iremos falar sobre a abertura da Summer League. Ontem tivemos os primeiros jogos da Liga de Verão, né? Tivemos ontem tanto a California Classic como a Summer League de Salt Lake acontecendo. 2 jogos de cada. Dia 10 começa a Summer League principal, que é a de Vegas. Mas até lá teremos essas Summer Leagues menores rolando. E aí ontem tivemos a abertura dessas duas, 4 jogos ao todo, tivemos alguns dos principais prospectos desse último draft jogando ontem, né? Yakuchonis, Carter Bryant, Eddie Combe, Ace Bailey, tivemos uma galerinha boa jogando ontem. E aí eu vou comentar sobre cada um dos jogos, comentar bem rápido mesmo, porque eu já fiz vídeo falando sobre as partidas, né? Já soltei o resumão da rodada da Summer League. Então aqui eu vou só dar uma passada por cima mesmo, só para não deixar passar em branco, né? E aí depois a gente vai falar sobre mercado, né? Ontem tivemos 2 trocas acontecendo, que o Whitmore foi trocado para o Wizards e o Jay Huff foi trocado para Indiana, pivôzão que era do Memphis. Vou falar sobre as 2 trocas. E vou aproveitar também para dar uma passada nos melhores agentes livres ainda disponíveis, né? Estamos aí caminhando pro fim da primeira semana de Free Agency. E ainda tem uma galerinha muito boa à disposição, né? Tem os agentes livres restritos, né? Que são mais difíceis de conseguir, porque os seus respectivos times possuem a prioridade na hora da negociação, né? Podem cobrir qualquer proposta. Então esses são mais difíceis, mas temos também muitos agentes livres irrestritos e agentes livres bons disponíveis, né? Galerinha aí que pode assinar com quem quiser. Então no final do programa eu vou dar uma passada pelos nomes que ainda estão à disposição. E é isso, cara. O programa de hoje vai ser isso. Programinha cheio, tá? Ontem eu falei, né? Reclamei que não tinha muita pauta pro Swish TV Show de ontem. Hoje tem bastante coisa. Então, vamos aqui começar. Roda a vinheta. Antes de tudo, deixa o like, né? Se inscreve no canal. Faz tudo aquilo lá que você sabe que tem que fazer, né? Não preciso ficar te lembrando toda hora. Então, faça. Como diria a Nike, né? Apenas faça, amigão. Apenas faça. Tem o Just Do It. Então, apenas faça. E vambora. Roda a vinheta e vamos começar a edição de hoje. Edição de domingo do Swish TV Show. Tomar uma aguinha, né? Importante. Começar o dia, né? Já tomando aquela H2O. Vamos lá, pessoal. Vamos começar, então, passando pelos jogos da Summer League. Deixa eu só colocar aqui na tela. Põe na tela, Latino. Aqui, ó. Tá na tela. Tá na tela. Ó. Primeiro jogo de ontem foi Miami Heat e San Antonio Spurs. Esse jogo foi válido pela California Classic. Miami Heat ganhou, fácil, 82-69, foi o placar final. Um jogo feio pra cacete, né? Jogo horroroso. Primeiro tempo foi, assim, intragável. Tipo, quem assistiu esse jogo ontem, irmão, é realmente fã de basquete, mano, porque que coisa horrorosa, nível técnico baixíssimo. O primeiro quarto, gente, os 2 times combinaram pra 25, 26 pontos, mano.
Os dois times. Pô, foi uma coisa surreal de ruim. Mas no fim, venceu o menos pior. Né? O Heat jogou melhor do que o Spurs, que elenquinho do Spurs para essa Summer League é doído também, viu? Né? O Dylan Harper não jogou porque ainda tá tratando de lesão. E aí o elenco que o Spurs teve ontem foi esse aqui, ó. David Jones Garcia, Nathan Mensah, Harrison Ingram, Omari Moore, Dexter Dennis. A galerinha... galerinha esquisita. De bom mesmo, o Spurs teve o Jameer Nelson Jr., o filho do Jameer Nelson. Bom jogador. Gostei do que eu vi dele. Baixinho, mas é bom. Marcou 13 pontinhos, 5 assistências, conseguiu uma dunkzinha ali safada. Boa visão de jogo, bom passe. Jogador interessante, tá? Jogador interessante. Então eles tiveram ele de bom e o Carter Bryant, que foi escolha 14 do último draft, né? Só que nem ele jogou bem. Eu falo que teve ele de bom porque a gente sabe que o Carter Bryant é bom. É bom jogador. Mas ontem ele foi mal. Jogou quase 30 minutos, marcou 7 pontos, cometeu 7 faltas. Sim. Bateu até na mãe. 5 rebotes. Ficou 1 de 6 para 3 pontos. Não foi bem, cara. Não foi bem o Carter Bryant. Ele até mostrou, né, um arremessozinho ali no mid-range. Né, mostrou um pouquinho de capacidade de criar o próprio arremesso, mas bem pouco mesmo. Né? Mas, no geral, não foi uma boa apresentação do Carter Bryant. Cometeu 3 turnovers ainda, né? Então, não foi bem. E aí, velho, o Spurs não conseguiu fazer quase nada. Enquanto do outro lado, mesmo o Heat também não tendo jogado um grande basquete, por terem mais talento à disposição, o Heat acabou tirando vantagem, né? Porque eles tiveram Phil Larson, que é segundo anista, Kelly War, Yakuchonis, teve esse Eric Stevenson, que é bom jogador. Bom jogador. Esse Eric Stevenson aqui, ó. Gostei bastante. 4 bolas de 3 convertidas. Um bom trabalho no off-ball. Ele me lembrou... Não sei porquê, cara, mas ele me lembrou o Max Strus. Acho que é pelo fato de ele estar no Miami Heat e também na Summer League, né? Porque o Max Strus, pra quem não lembra, ele surge na Summer League. E esse Eric Stevenson, ele me lembrou um pouquinho o Max Strus. Acho que é um cara pra gente ficar de olho aí no decorrer da Summer League. Ele pode ser um daqueles aleatórios aí que recebem contrato, um two-wayzinho aí pra temporada. Ele pode ser um desses caras. Olho no Eric Stevenson. Então, assim, teve esses 3 aí, né? Esses 4. O Phil Larson fez um bom jogo, né? Aqui, ó. 18 pontinhos pra ele. Muitas idas pro lance livre, né? Jogador bem agressivo, o Phil Larson, né? Kelly War fez um jogo ok. 14 pontos, 7 rebotes, 3 tocos. Errou tudo que tentou no perímetro, né? Mas compensou ali por dentro. O Yakuchonis foi mal. Né? O Yakuchonis, assim como o Carter Bryant, não foi bem ontem. Se mostrou muito nervoso no jogo. Muita tomada de decisão ruim. Coisa que ele não costuma fazer, né? O Yakuchonis é um cara que tem uma tomada de decisão boa e tal, mas ontem, muito errático, errando passe besta, forçando bola, não acertando bandeja, cara. Foi um jogo bem fraco do Yakuchonis. Então, nesse jogo aqui, os novatos deixaram muito a desejar. Deixaram muito a desejar. Mas, mesmo com ele mal, o Miami Heat conseguiu vencer fácil, tranquilo. 8-2 a 6-9 e abre aí a California Classic com vitória. E é importante falar, né, gente? Summer League, a análise de Summer League, a última coisa que eu levo em consideração, que eu dou peso, é para resultado. Para mim, o resultado em Summer League pouco importa. O que importa para mim na análise na Summer League é o desempenho do jogador, né, postura,
é a forma como o jogador se porta. Né? O que eu foco quando eu vejo o jogo de Summer League? Eu foco no individual. Eu não foco em coletivo, em desempenho coletivo, porque, mano, é Summer League, mano. Esses caras nunca jogaram juntos na vida. Então, vencer ou perder na Summer League, na minha opinião, pouco importa. O que importa é desempenho. E no caso do Heat, Phil Larson, Kelewar, o Eric Stevenson tiveram um bom desempenho. E a Kuchonis não, assim como o Carter Bryant. E outra coisa, sempre importante frisar. Summer League não é parâmetro pra nada, tá? Então não é porque um cara vai mal na Summer League que ele é ruim, que ele não vai dar certo na NBA. Não, tem nada a ver uma coisa com a outra. Ao mesmo tempo, não é porque o cara destrói na Summer League que ele vai destruir na NBA. Summer League não é parâmetro. E eu sempre gosto de usar o exemplo do Trae Young. A Summer League do Trae Young foi pavorosa. Pavorosa. E muita gente na época se desesperou, falou, meu Deus, olha o que a Atlanta fez. Nossa senhora, trocaram o Luka Doncic. Nossa, porque poucas pessoas se lembram que o Luka foi trocado do Atlanta. A galera ficou chocada com o Dallas trocando o Luka, mas o Luka no draft ele foi trocado. Né? E aí muita gente, nossa, Trae Young, meu Deus, que bust. Deu no que deu. Jogou pra caralho, fez uma baita temporada de calouro e até hoje é um dos melhores jogadores da NBA. Então, Summer League não é parâmetro pra absolutamente nada. Nem pro lado ruim, nem pro lado bom. Só deixando claro. Então, sobre Heat e Spurs é isso. Depois tivemos Lakers e Warriors. Esse jogo aqui eu acabei não assistindo, né? Porque foi na mesma hora, né? No mesmo horário de Memphis e OKC. Então não vi esse jogo. Vi só os highlights. Mas, né? Comentando só por cima. Golden State venceu 89-84. Assim, de cara conhecido que jogou ontem, a gente teve pelo lado do Lakers o Dalton Knecht e o Cole Sweater, né? Dalton Knecht, segundo anista, né? Teve um ano de calouro meio conturbado, né? Quase foi trocado para Charlotte e até hoje, né? É envolvido em rumores de troca. Teve ele de conhecido, ele não foi bem. Jogo bem ruim do Dalton Knecht. 3 de 13 no field goal, 0 de 6 para 3 pontos. Uma atuação muito ruim do Knecht. E o Cole Sweater é um velho conhecido de Summer League, né? Um cara que joga Summer League há, sei lá, 5 anos. Todo ano o Cole Sweater tá em algum time. E todo ano ele joga bem. E aí quando ele vai pra NBA, ele não consegue fazer nada. Impressionante o Cole Sweater. O cara nasceu pra jogar Summer League. E ele jogou pelo Lakers, tá jogando pelo Lakers, né? E jogou pra caralho. 24 pontos, 6 bolas de 3. Jogou muito, Cole Sweater. Jogou muito. O Darius Bazley é um cara que talvez alguns conheçam. O Bazley jogou no Thunder, né? Há um tempo atrás. Fez parte do início de rebuild do Thunder. Não deu certo, né? Então... Mas talvez algumas pessoas se lembrem dele. Não jogou bem ontem, tá? Só citei porque talvez vocês conheçam ele, mas não jogou bem. O Bronny não jogou, por decisão do técnico, assim como o Eric Dixon, que era outro cara que os torcedores do Lakers queriam muito assistir, porque o Eric Dixon ele assinou o Command Drafted, sendo o maior cestinha do college, né? Então muita gente queria ver ele em ação, acabou que ele não jogou. O Adultério, ou Adultério, também não jogou, tá tratando uma lesão, acho que ele nem joga nessa Summer League. Então, no Lakers, foi isso. Destaque mesmo, Cole Sweater. Disparado o melhor jogador do time. Pelo lado do Warriors, eu acho que de conhecido de vocês, cara, vai ter o Isaiah Mobley. O irmão do Evan Mobley jogou no Cavs também, junto com o irmão. Acho que ele talvez seja o que a galera mais conhece, porque de resto, Jackson Rowe, Marcus Baldwin, acho que não tem muita gente que o fã casual conhece. Eu mesmo não conheço a maioria desses caras aqui, pra ser bem sincero. Pra ser bem sincero. Tipo, eu conheço mesmo o Isaiah Mobley. O Marcus Baldwin não me é estranho,
O resto eu não conheço ninguém, mano. Sendo muito sincero com vocês. O Alex Turrey foi escolha de segunda rodada do Warriors. Não jogou, né? Eu tava bem ansioso pra ver ele jogar. Acabou que ele não jogou ontem. Então, o Warriors jogou com os randoms aí e venceu, né? A força dos randoms. Vitória do Warriors. O Curry tava na arquibancada, né? O Curry foi lá prestigiar essa pelada com a filhinha dele, né? Mais uma filha, o Curry, né? Impressionante como o Curry não para de ter filho. Santa fertilidade. Maravilha. O terror do controle de natalidade. O Curry, né? O terror. E é isso. Vitória do Golden State. Também começa vencendo a California Classic. E aí tivemos a Summer League de Salt Lake, né? Que conta com Memphis, OKC, Philadelphia e Utah. Os 4 times fazem parte aí da competição. O primeiro jogo foi Thunder e Memphis, um jogo bem interessante. Esse aqui teve um nível técnico bem legal. O Memphis venceu por 92-80. Memphis levou um elenco bem bom para a Summer League, né? Jalen Wells, Didi Jackson, Ken Spencer, Javon Small. Time bom, cara. Time bom. O técnico do Memphis é o Thomas Lizalo, que é o técnico principal do Memphis. Né? Normalmente, os técnicos dos times de Summer League são caras, né? São assistentes e tal. No caso, o Memphis, mano, levou o Thomas Lizalo mesmo. Foda-se, né? E eu achei bem legal por parte do Thomas Lizalo, porque mesmo ele já tendo sido efetivado e tal, mano, ele não tem muita experiência como head coach na NBA. Né? Ele assumiu o bonde andando depois da demissão do Taylor Jenkins. E assim, ele não tem nenhuma temporada inteira como head coach na liga. Então eu achei legal ele pegar pra treinar o time da Summer League, porque é mais experiência, né? Achei legal. Achei legal. Inclusive, o senhor J.J. Redick poderia ter feito isso também, viu? Poderia ter feito isso também. Assumido o time do Lakers pra treinar na Summer League. Poderia ter feito isso. Mas, enfim, cada um é cada um. Mas eu achei legal por parte do Thomas Lizalo. E o Memphis, cara, time muito bom. Esse elenco aqui do Memphis na Summer League, eu até brinquei no Twitter, né? O Memphis veio pra buscar a taça. O Memphis quer ser campeão da Summer League, irmão. Time bom pra caramba. Didi Jackson, terceiro anista aí, né? Tomara, né, que nessa temporada ele consiga ficar saudável. A temporada passada teve muitos problemas de lesão também. Jogou muito o Didi Jackson fisicamente, mano. Impressionante como ele é superior aos outros, né, mano? Chega a ser covarde. Pô, o Didi Jackson é muito acima dos outros moleques ali na parte física. Destruiu 20 pontos, 3 bolas de 3, chuva de dunks, alley-oops. Cara, foi um jogaço do Didi Jackson. Jalen Wells jogou muito bem. Inclusive, me deixou muito feliz ver o Jalen Wells recuperado da lesão. Ele que sofreu uma lesão gravíssima no fim da temporada. Perdeu o playoff e tudo. Uma pena, né? Ele que vinha fazendo uma temporada de calouro muito boa. Fez, né, uma temporada de calouro muito boa, né? A lesão não apaga o que ele fez. E ontem ele se mostrou, mano, totalmente recuperado, sem sequela, jogou muito bem, 20 pontos pra ele, 2 steals, 3 bolas de 3. Muito seguro jogando, né? Uma coisa que eu acho muito legal de observar na Summer League é a diferença que existe, o abismo, né, que existe entre jogadores que já estiveram na NBA pros que nunca estiveram. Mano, você via ontem o Jalen Wells, o Didi Jackson, o Cam Spencer, o Ajay Mitchell jogando, o Ajay Mitchell do Thunder no caso. Mano, rotações completamente diferentes dos outros caras, mano. É surreal como que um ano de NBA muda completamente o jogador. Eu lembro de um contraste que a gente teve na Summer League, acho que foi a passada ou a anterior, que foi a do Podziemski. Acho que foi a passada. Cara, a Summer League do Podziemski foi uma coisa bizarra. Podziemski parecia o Stephen Curry jogando. Eu lembro que na anterior, o Josh Giddey também. A segunda Summer League do Josh Giddey, cara, bizarra a evolução do Josh Giddey. Bizarra. Né? O Jalen Williams também, o J-Dub. Então, mano,
Summer League realmente, ela é legal pra ver isso, mano. Como a diferença dos caras nível NBA pros outros caras. É surreal. Então, bom, Memphis teve esse elenco, né? A defesa de Memphis ontem fez um trabalho bem legal. Javon Small também jogou, tá? O novato, escolha de segundo round. Não jogou tão bem, mas vale falar. Enquanto no lado do Thunder, teve os novatos, né? O Bernheiser e o Topic jogando. Ah, Luiz, o Topic é novato? O Topic é novato, pô, não jogou temporada passada. É novato, ele entra nessa temporada como novato, Topic, tá? Vai brigar pelo Rook of the Year. Igual o Chat no ano, né? No seu segundo ano, que na real foi o seu primeiro ano na NBA, porque o primeiro ano ele perdeu por lesão. Inclusive o Thunder tem feito muito isso, né? Pegando o jogador aí pra ficar um ano parado, né? Thunder sempre pensando no longo prazo, né? O Sam Presti é um visionário. Então, teve aí o Bernheiser jogando, o Bernheiser desse último draft, né? Escolha de segunda rodada. Bagre, nossa senhora, mas é esforçado. É um bagre esforçado, eu admiro. Eu admiro o bagre esforçado. O Bernheiser é esse tipo de jogador. 3 rebotes, muito aguerrido no jogo. Legal, o moleque é raçudo. É raçudo. Então teve ele, teve Topic, teve Ajay Mitchell jogando. O Thomas Sorber, que foi escolha de primeira rodada do Thunder, acabou não jogando. Eu acho que ele deve jogar só a Summer League de Vegas. Mas os outros aí jogaram. Ajay Mitchell numa rotação completamente diferente dos outros, né? O Ajay Mitchell que acabou de renovar contrato com o Thunder, né? Pegou 3 anos, 9 milhões. Contratinho filé que o Thunder assinou com ele. Jogou pra caralho o Ajay Mitchell. 24 pontos, 6 assistências, 10 de 18 no field goal. Na minha visão, disparado o melhor em quadra. Jogou muito o Ajay Mitchell. Controle de jogo impressionante, finalizando com uma tranquilidade absurda, mostrando muito recurso. Mano, jogou muito. Jogou muito o Ajay Mitchell, completinho, faz tudo em quadra. Então ele jogou muito bem. E o Topic, né, fez a sua estreia. Depois de 14 meses parado por conta de uma lesão no joelho, ele finalmente pisou em quadra, vestindo o manto do gigante. E jogou bem, cara. Eu gostei muito do que eu vi do Topic. 14 pontos, 4 assistências pra ele. Matou 2 bolas de 3. Né? Mostrou o que ele tem de melhor, mano. Uma leitura de jogo impressionante, achando ótimos passes, envolvendo seus companheiros de equipe no jogo. Uma capacidade muito grande de infiltração também. Né? Ontem ele conseguiu alguns drives bem legais. Um bom trabalho de pés, um trabalho de mãos ali na defesa bem legal. Né? Conseguiu 2 roubos de bola. Então, mano, mostrou arremesso também, né? Matando 2 bolas de 3. Então, foi um jogo bem legal do Topic, jogou 25 minutos. Teve problemas com turnovers, foram 7 turnovers pra ele. Sofreu muito com as blitz que Memphis mandou. Mas, no geral, cara, eu achei um jogo bem legal do Topic, me animou bastante, mano. Me animou bastante, tomara que o craque sérvio se mantenha saudável aí durante a temporada, porque é um cara que pode ajudar muito essa segunda unidade do Thunder, né? O Topic é um cara que tem características que o Thunder não tem no elenco. Né? O Thunder não tem um passador como o Topic, não tem um cara mais cerebral, digamos assim. Então, vai ser legal que o Topic ver o Topic nessa temporada e é candidato a novato do ano, viu? Topic, ele era um dos principais prospectos da classe dele. Se ele tivesse jogado temporada passada, com certeza teria concorrido ao Roy. Então é um cara que tá na briga aí, mano. Tá na briga com o Cooper Flagg, com o Dylan Harper. Claro, eu vejo ele abaixo desses dois, em termos de talento. Mas, mano, jogando nesse time do Thunder, que vai ter um holofote absurdo, que vai competir pra caralho, e provavelmente sendo uma peça importante da segunda unidade, eu vejo hoje o Topic como o líder do banco do Thunder, né? Então, eu acho que nesse time do Thunder e tal, tendo esse papel importante vindo do banco, eu acho que o Topic pode ser um candidato forte a novato do ano, viu? Então, olho no menino sérvio
Nikola Topic, tá? E sobre o jogo em si, cara, foi um jogo equilibrado, o Thunder engrossou o caldo em alguns momentos, só que o Memphis sempre se manteve na frente e no quarto período o Memphis administrou muito bem a vantagem que abriu no terceiro quarto, né? O Memphis abriu 10 no terceiro quarto. E aí no quarto período o Memphis soube controlar, soube administrar, a defesa de Memphis fez um trabalho bem bom. E quando precisou, Jalen Wells, Cam Spencer, Gigi Jackson mataram ali no ataque para garantir a vitória, tá? 9-2 a 80. E finalizando aqui, né, o resumão da Summer League, tivemos o creme de la creme da rodada, que foi Sixers contra Jazz, né? VJ de Combi contra Ace Bailey. Pick 3 contra pick 5 do draft. Jogo bom, tá? Jogo bem bom. Dos 4 jogos, foi o que teve o melhor nível técnico apresentado. Os dois times jogando bem. O Jazz, eu falei, né, no Twitter, o Jazz levou o time principal, pô, pra Summer League. Né, os caras foram com Cold Williams, com Ace Bailey, com Filipowski, com Collier, com o Sensabaug, com o Walter Clayton. Pô, você joga o Keontae George e o Lauri Markkanen aí, você tem o time principal do Jazz. Né? Então, o Jazz apresentou um basquete bem bom, muito pelo fato de ter um talento muito grande à disposição. E jogadores que jogaram juntos temporada passada, né? Então, diferente da maioria dos times da Summer League, o Jazz tinha entrosamento. E isso acabou fazendo a diferença, né? O Jazz jogou melhor, venceu. Mas o Philadelphia, cara, mesmo com um elenco improvisado, sem tanto talento quanto o do Jazz, cara, competiu pra caramba, mano. Justin Edwards, Adem Bona, Johnny Broome, principalmente Edicombe, né? Jogaram bem, cara. Jogaram bem. O Edicombe mesmo, individualmente, foi o melhor jogador da rodada. Jogou pra caralho o Edicombe. 28 pontos, 10 rebotes, 2 tocos. Jogou demais o Edicombe. Teve problemas com o arremesso de fora, né? 1 de 7 para 3 pontos. Acabou tendo que forçar alguns arremessos que normalmente ele não força. Né? Ontem a gente viu o Edicombe tendo que criar a maior parte dos seus arremessos. Ele não é esse tipo de jogador. O Edicombe é um cara, mano, catch and shooter. É um cara pra infiltrar, pra atacar em transição e pra matar a bola no catch and shoot no perímetro. E defender e tal, ser opção também em cut. Mas ele não é um cara pra criar o arremesso dele, ele não é um shot creator. Só que ontem, pela ausência de ajuda, digamos assim, ele teve que ser mais shot creator e acabou que ele errou muito arremesso. O aproveitamento dele em quadra foi bem impactado por conta disso. Mas mesmo assim ele conseguiu produzir bem, jogou muita bola. No duelo, né, com o Ace Bailey, pra mim o Edicombe foi bem superior, até porque o Ace Bailey não jogou bem, né? 3 de 13 no field goal, 3 faltas marcadas. Não foi uma grande apresentação do Ace Bailey. Até que no primeiro tempo ele foi bem, mas no segundo muito abaixo. Ficou muito tempo no banco também o Ace Bailey, né? Então no duelo individual, menino VJ foi bem superior. Mas, igual eu falei, né, cara, Summer League não é parâmetro pra nada. Não é porque o VJ foi melhor do que o Ace Bailey que o VJ será um jogador melhor do que o Ace Bailey na NBA. Né? Uma coisa não tem ligação com a outra. Prefiro o VJ ao Ace Bailey? Prefiro. Mas não é por conta da Summer League. É por característica de jogador, por personalidade, enfim. Eu prefiro o VJ. Eu acho o VJ mais pronto do que o Ace Bailey, né? E ontem a gente viu isso. Um VJ realmente bem seguro em quadra, muito tranquilo. E o Ace Bailey meio nervoso, forçando algumas bolas, tomando algumas decisões ruins, né? Mas enfim, no fim venceu o Utah Jazz. Filipowski fez um grande jogo, 22 pontos. Fez um ótimo quarto período. Sensabaug também fez um jogaço, 19 pontos, 5 bolas de 3. Primeiro tempo do Sensabaug foi muito forte. E aí, com esses caras jogando aí, né? Tendo esse talento todo à disposição,
Utah venceu 93-89. Fez valer, né, o mando de quadra. Lembrando que Salt Lake fica em Utah. Então, o Jazz jogando em casa conseguiu a vitória para cima dos Sixers de VJ Edgecombe. Tá, então, sobre os jogos de ontem na Summer League é isso. Hoje teremos mais 2 jogos. Teremos Lakers e Heat e San Antonio Spurs contra Golden State Warriors. Os 2 jogos válidos pela California Classic. Vai ter vídeo no canal falando sobre esses 2 jogos, igual eu fiz ontem, né? No finalzinho ali da rodada, no finalzinho da noite. Eu vou trazer um resumão. Mas eu também vou falar sobre esses 2 jogos no Switch TV Show. Então, de qualquer forma, você ficará sabendo, né, sobre o que rolou nesses jogos. E caso você queira assistir esses jogos, eu recomendo que você assine o League Pass, né? Porque no League Pass você tem acesso a todos os jogos da Summer League ao vivo, né? E aí, usando o link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado desse vídeo para se cadastrar no League Pass, você consegue desconto, um bom desconto no plano, e ainda consegue um período de 7 dias grátis de teste, né, mano? Então, fica aí a dica. Quer assistir os jogos da Summer League? League Pass é a melhor opção. Linkzinho tá aí, é só clicar e garantir aí o seu League Pass, e aí você assiste os jogos que você quiser dessa Summer League, tá bom? Então, sobre Summer League é isso. Vamos agora falar sobre o mercado, né? Como eu falei, ontem tivemos 2 trocas acontecendo. A primeira e a mais impactante, digamos assim, foi a do Cam Whitmore pro Wizards. Shams Charania soltou ontem que o Wizards trocou pelo Cam Whitmore, né? Mandou 2 escolhas de segunda rodada para Houston e recebeu o promissor Cam Whitmore. Uma troca que eu achei excelente para Washington. Pegou um jogador extremamente promissor, talentoso, atlético pra cacete, cedendo só 2 escolhas de segunda rodada, cara. Né, o Cam Whitmore, ele acabou sendo meio que... cara, ele foi deixado de lado pelo Ime Udoka, né? A verdade é que o Udoka não deu chance pro Cam Whitmore jogar. Nos 2 anos ali que ele passou em Houston, uma minutagem irrisória, né? No playoff mesmo, cara, ele jogou acho que 6 minutos. Combinando todos os minutos que ele teve no playoff, ele teve 6. Né? Então, assim, foi meio que deixado de lado mesmo, né? E o Wizards agora vai poder explorar todo o talento que o Cam Whitmore tem. E é inegável que ele tem talento. Né? Ontem eu vi muita gente falando que, pô, Luiz, mas será que ele não tem problema extra-quadra? Será que ele não é um cara meio ruim de lidar? Mano, não sei. Não sei. Sinceramente, eu não sei. A galera levantou essa questão pelo preço que foi pago, né? Realmente foi bem barato. Então, eu não sei se ele tem problema extra-quadra. O que eu sei é que, em quadra, ele é um ótimo jogador, muito promissor. Um atleticismo surreal. Surreal. Né? O Cam Whitmore, rapaziada, sem exagero, é um dos jogadores mais atléticos que a NBA tem, mano. É assustador o vertical que esse cara tem. Então, eu acho que foi um golaço assim de Washington. É um cara aí que deve agora finalmente ter espaço, ter minutos pra jogar. E pra Houston, mano, eu achei que eles capitalizaram mal em cima do Cam Whitmore. Tipo, eu não acho errado eles trocarem o Cam Whitmore. Né? Até porque, claramente, o Udoka não gosta de usar o moleque. Então, entre ficar com ele parado e trocar ele, tentar receber alguma coisa em troca, mano, era melhor trocar. Agora, a troca que foi feita não me agradou, porque pra mim o Houston não ganhou o que o Cam Whitmore vale. Eu acho que o Cam Whitmore valia pelo menos uma primeira rodada. Pelo menos uma primeira rodada eu acho que o Cam Whitmore valia. Né? Na minha concepção. Só 2 seconds eu achei muito barato. Mas é
aquilo, né? Às vezes o Houston só queria mesmo tirar ele do elenco. E aparentemente, Houston priorizou trocar o Ken Whitmore por um time onde ele teria espaço para jogar. Né? Então, talvez o Houston tenha atacado foda-se pro retorno e só queria despachar o jogador para um lugar onde ele pudesse aparecer. Enfim, achei o preço baixo e acho que é uma adição maravilhosa pro Wizards. É um cara que, com espaço para jogar, pode explodir na NBA. Ele tem características que me agradam muito. Agressivo, intenso no jogo. Tem que melhorar um pouquinho a tomada de decisão, mas... Mano, eu tô bem animado, cara. E essa base jovem de Washington tá ficando interessante, hein? Cam Whitmore, Trey Johnson, Coulibaly, Alex Sark, Keyshawn George, Bub Carrington. É uma base... uma base interessante. Uma base bem interessante. Olho nesse Wizards, tá? Porque eu acho que esse Wizards pode competir nessa temporada, viu? Porque para além da base jovem, tem McCollum, tem Chris Middleton, tem Marcus Smart ali no time. Pode competir. Não tô falando que vai brigar por play-in, por playoff, não. Mas a gente pode ver um Wizards ganhando jogos. A gente pode ver isso. E o principal, né? A gente deve ver um Wizards mais legal de se assistir, né? Jogando um basquete mais legal, um basquete mais rápido aí, em transição. Tendo aí peças bem boas vindo do banco, né? Pô, o Wizards vai ter um banco com Trey Johnson e Cam Whitmore. Pô. Então, interessante, cara. Achei bem interessante o movimento de Washington. E não gostei tanto por parte de Houston. Na real, não gostei. Não é que eu não gostei tanto. Eu definitivamente não gostei dessa troca para Houston. Acho que Houston realmente pegou muito pouco por ele. Então essa foi a primeira troca. A outra troca que a gente teve ontem foi do Jay Huff para Memphis, né? Jay Huff, pivôzão de Memphis, foi trocado para Indiana por 2 escolhas de segunda rodada. Uma desprotegida e a outra swap. E aí, Indiana endereça aí uma das suas grandes necessidades, que era pivô, né? Depois da saída do Miles Turner, obviamente, Indiana precisava reforçar o garrafão. E eu acho que foram criativos, né? O Jay Huff, muita gente pode não conhecer, né? Mas é um cara que mostrou coisas bem boas em Memphis, temporada passada. Um pivô espaçador, arremessa bem de fora, tem um bom arremesso, faz um arroz com feijão bem feito ali, no geral. Não é maravilhoso, tipo assim, não chega nem aos pés do Miles Turner. Mas, cara, em termos de característica, é parecido. É parecido. Né? Então, Indiana pode meio que continuar jogando do mesmo jeito, tendo agora o Jay Huff no lugar do Miles Turner, porque, repito, característica é parecido, né? E uma solução barata, né? Não gastou nada de relevante, então acho que Indiana mandou bem aqui, cara. Mandou bem, claro. O Jay Huff é o pivô dos sonhos para substituir o Miles Turner? Não. Mas é uma boa opção que o Pacers achou no mercado, mano. Achei interessante. É um cara que pode evoluir, velho. É um cara que pode evoluir aí na mão do Rick Carlisle. Então, essas foram as 2 trocas que tivemos ontem. Tivemos também o Memphis assinando, né, com o Jock Landale. Landale que foi dispensado pelo Houston. Assinou com o Memphis. Então o Memphis perde o pivô, mas já recupera aí na posição. Gosto do Landale, não é nada demais, mas é um cara esforçado e tal. Acho que pra vir do banco tá mais do que bom. Então, essas foram as movimentações de ontem, né? O mercado tá meio paradão, né? Mas ontem, pelo menos, tivemos aí um pouquinho de ação. E aí, pra gente finalizar o programa de hoje, rapaziada, finalizar aí o domingão, comentar sobre
os nomes que ainda estão à disposição no mercado, né? Estamos aí entrando no segundo dia na segunda semana de free agency e temos ainda alguns nomes bem legais à disposição, alguns agentes livres restritos, mas também vários agentes livres irrestritos. E aí eu vou pegar essa listinha aqui que o Matchup Brasil publicou e passar para vocês os nomes, ó. O principal, obviamente, é Damian Lillard. Damian Lillard é irrestrito, né? Ele pode assinar com quem quiser. Inclusive, vários times, segundo fontes, já procuraram Damian Lillard. Celtics, Heat seriam os mais interessados no momento. O que pega no Lillard é a questão dele estar machucado, né? O Lillard não joga nessa temporada. Sofreu lesão de Aquiles, né? E é um cara, mano, de 34 anos. Então, tem toda essa questão aí envolvendo o Damian Lillard. Mas, pensando em talento, cara, é um puta talento que tá aí no mercado ainda. Ninguém assinou. Já saiu informação de que o Lillard quer assinar com alguém já nessa off-season. Então, talvez nessa próxima semana a gente tenha Dame Dolla resolvendo a sua vida. Dentre os agentes livres restritos, temos Kuminga, Giddey, Ken Thomas e Quentin Grimes. Né, os 4 são restritos, ou seja, os seus times têm a prioridade, né, podem cobrir qualquer proposta e garantir a renovação. Kuminga, Giddey e Ken Thomas ainda não entraram em acordo com seus times, né? Parece que o Kuminga quer receber um valor, mas o Warriors não tá tão interessado em pagar o que o Kuminga quer. Segundo algumas fontes de São Francisco, o Kuminga deve se reunir com a diretoria do Warriors nessa semana para ter uma conversa mais firme. Então talvez a gente tenha o Kuminga resolvendo a sua vida nessa semana e é quase certo que ele vai ser trocado, tá? Vai renovar e já ser trocado, né? Vai rolar a famosa sign and trade com o Kuminga. Não se sabe para onde. Bulls, Heat, Brooklyn são times que aparecem como interessados, mas nada muito concreto. No caso de Giddey e Ken Thomas, não existe especulação de troca, mas ainda não houve um acordo de valor. Ontem mesmo saiu informação de que os dois querem 30 milhões por ano no novo contrato e Bulls e Brooklyn não estão muito afim de pagar essa grana. Então, é muito mais uma questão de ajustar o valor do que de... será que eles querem ficar? Não, acho que tanto o Giddey como o Ken Thomas querem ficar onde estão. Eles só querem receber mais dinheiro. Estão no direito deles, né? Acho que os dois não vão conseguir 30 milhões. Talvez o Giddey consiga. Porque o Bulls precisa mais do Giddey do que o Brooklyn precisa do Ken Thomas, por exemplo. Mas eu acho que o normal vai ser... O normal não, o provável no caso, né? Vai ser os dois aceitando uma redução. Acho que o Ken Thomas pode assinar por uns 20, 22. E eu acho que o Giddey pode assinar por uns 25, 26. Eu acho. E no caso do Quentin Grimes, ontem o Keith Pompey falou que não tem nem conversa ainda sobre renovação. O Philadelphia nem entrou em contato com o Quentin Grimes ainda. Mas acredito que isso vai acontecer. Não é possível que o Sixers vai perder o Quentin Grimes depois da temporada que ele fez, né? Teve um baita ano em Philadelphia, Quentin Grimes, né? Inclusive, durante o período ali de lesão ali dos caras, cara, o Quentin Grimes foi disparado o melhor jogador do Sixers. Então, acho bem difícil o Philadelphia não renovar com ele. Só não sei o valor, né? Só faltava ele pedir 30 milhões por ano também, né? Aí é loucura. Aí é loucura. Mas eu acho que ele vai pegar um pouquinho menos. Enfim. Vamos acompanhar aí. Temos aí esses restritos. E como eu disse, são caras que não são tão acessíveis quanto os irrestritos, né? E aí, voltando para os irrestritos, para os que podem assinar realmente com quem eles quiserem, temos, além do Damian Lillard, temos Malcolm Brogdon disponível, Chris Paul disponível, inclusive o Bucks se mostrou bem interessado no Chris Paul, assim como Phoenix e Clippers. Russell Westbrook está disponível ainda, ele que declinou a sua player option com Denver, está no mercado. Gary Payton, luvinha,
tá disponível, parece que o Warriors não quer ficar com ele. E é uma opção boa pra quem precisa de defesa, né, cara? Pra quem precisa de defesa de perímetro, mano, Gary Payton pode ser uma ótima. Inclusive, se eu fosse o senhor Chicago Bulls, eu ia atrás do Gary Payton, tá? Chicago precisa de defesa de perímetro. Chicago precisa de caras que forcem turnovers. O Gary Payton é esse cara. Nome bom. Al Horford tá disponível também. Vovô Horford tá aí no mercado. Parece que o Warriors tá muito perto de fechar com ele, mas ainda não tem nada finalizado. Mas hoje seria o cenário mais provável, né? Ele renovando, não, ele assinando com o Golden State. DeAndre Melton tá à disposição. Parece que o Lakers tá muito perto de fechar com ele, pelo mínimo de veterano. Se fechar, vou achar uma boa movimentação. Gosto do DeAndre Melton pra vir do banco, tá? Chris Boucher tá no mercado. Esse aqui eu gosto bastante, tá? Chris Boucher é um cara que, se o Tandão buscasse, eu ia comemorar. Porque é um cara alto, uma puta envergadura, mata a bola de fora. Pelo preço certo, o Chris Boucher poderia fazer parte do elenco campeão do Tandão, né? Então, uma opção boa aí pra Oklahoma. Alô, Sam Prest, hein? Pode ir. Confia, Sam Prest. Confia em mim. Trust me, bro. Trust in me. Trust in me. Come on, man. Do this. Sign to Chris Boucher. He's very good player. He's very good. Meu inglês, pô, arcaico pra caralho, né? Uma coisa maravilhosa. Então tem Boucher, tem Precious Achiuwa à disposição também. Outro nome bom pra compor rotação. Quem precisa esticar a rotação de garrafão, o Achiuwa pode ser uma boa. Amir Coffey tá disponível. Bom jogador, tá? Bom jogador. Gosto dele pra compor elenco. Ben Simmons tá disponível também. E parece que o Knicks tá interessado nele pra, né, ser o armador reserva do time. Eu já falei, cara, pelo mínimo de veterano, eu acho ok o Ben Simmons, tá? Vai te entregar defesa, vai te entregar tamanho posicional, vai te entregar passe. Eu acho uma boa. Pelo mínimo de veterano, eu acho que vale a pena o Ben Simmons, cara. Eu acho que vale a pena o Ben Simmons. Mas para vir do banco, jogar 20 minutinhos. Mais que isso também, aí é loucura. Temos Delon Wright à disposição, temos BJ Boston à disposição, Kyle Lowry tá disponível também. Kyle Lowry que eu acho que rende um caldinho ainda, viu? Eu acho que rende um caldinho ainda o Kyle Lowry. Alec Burks tá à disposição, Marvin Bagley, né, aquele que foi escolhido primeiro do que Luka Doncic no draft, tá disponível. Cam Reddish, lembra dele? Cam Reddish tá disponível ainda, ninguém assinou com ele. Cara que eu gosto, viu? O Cam Reddish não é nada espetacular, não é nada maravilhoso. Mas, mano, pra vir do banco, pra entregar uma defesa e pra entregar um arremessozinho de 3, eu acho que o Cam Reddish é uma opção boa. Landry Shamet tá à disposição. Inclusive, me surpreende ver ele não assinando com ninguém ainda, porque ele fechou bem a temporada, né? Teve bons jogos contra Indiana, né? Poderia ser um cara interessante pra quem precisa de arremessador. Alô, Sam Prest. Bom nome também, viu, Sam Prest? Bom nome também. Temos o armador Monte Morris. Temos o meu amado Bol Bol. Ninguém assinou com o Bol Bol, pô. Que isso? Um absurdo. Um absurdo ninguém ter assinado com o Bol Bol ainda. Pô, vocês sabem, né, mano? Sou apaixonado pelo Bol Bol. Ele e Dennis Schroeder são os meus queridinhos, mano. São caras que eu defendo com unhas e dentes. Não é possível que alguém não vá assinar com o Bol Bol. Não é possível. Pô, Bol Bol é absurdo. É absurdo. Sou fã. Sou muito fã do Bol Bol. Tem Trey Lyles disponível. Talen Horton-Tucker, né? Quem lembra aí da joia de Los Angeles, né? Lakers não queria trocar o Horton-Tucker por nada. Meu Deus do céu. Tá aí disponível. E temos Malik Beasley, né? Malik Beasley, que tá sendo investigado, né, por conta do possível envolvimento dele em manipulação de resultado. Tá aí no mercado, né? O Pistons meio que desistiu dele, né? Acabou
gastando a grana que ia ser gasta com ele, gastou com o Caris LeVert, com o Duncan Robinson. Cara, Malik Beasley realmente... Que situação que ele se meteu, hein, mano? Puta que pariu. Fez uma puta temporada, tinha tudo pra garantir um contrato gordo com o Detroit. E aí explode isso. Saíram informações de que ele tá com com muitos problemas financeiros, devendo agiota, devendo cabeleireiro. Pô, uma loucura, mano. Uma loucura a situação do Malik Beasley. E até agora não temos nenhuma novidade, né? Então, até resolver isso, eu acho que é impossível algum time apostar no Malik Beasley, né? Enfim. Temos, cara, opções bem boas aqui, né, mano? Opções bem boas. Pô, na boa. Chris Boucher, DeAndre Melton, Al Horford, Gary Payton, Westbrook, Chris Paul, Brogdon. Mano, como que esses caras ainda não assinaram com ninguém, mano? Como? Loucura, pô. Loucura. O Dame não assinou ainda por opção, né? Porque ele, né? Acho que ele tá avaliando melhor as opções que ele tem. Mas com certeza já chegou muita proposta na mesa dele. E aí temos a situação dos restritos, né? Ó, desses 4, mano, eu acho que só o Kuminga não fica no Warriors. Acho que o Kuminga renova, mas ele renova já pra ser trocado. Os outros 3, eu acho que eles ficam onde estão. Eu acho que Guida, Ken Thomas e Grimes ficam nos seus times aí, né? Chicago, Brooklyn e Filadélfia. O Kuminga é o único que eu acho que vai embora. Vai renovar, mas já vai ser envolvido numa signing trade. Meu palpite hoje: Miami ou Chicago. Hoje seriam os meus 2 palpites aí para destino pro Kumingueira. Tá bom? Então, esses são os nomes à disposição ainda no mercado. Vamos ver se nessa semana eles resolvem suas vidas, né? E é isso, minha gente. É isso pro programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, por favor, deixem um like, que é sempre muito importante. Se inscrevam no canal se não forem inscritos. Compartilhem o conteúdo com a galera. E é isso, gente. É isso. Valeu demais. Um abraço. Nos vemos mais tarde. E valeu. Tchau.